Meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Quantos estão alegres, diga amém. Graças a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui. Não, comigo não, hein? Meu Deus. Né, pastora Sandra? Queima esse microfone. Comigo não, Jesus. Estão me ouvindo, irmãos? Ora aí para esse microfone funcionar, hein? Tá funcionando direitinho? Tá não, hein? Deus é bom, né? Vai ser esse mesmo, mídia? Irmãos, estamos alegres, porque até aqui Deus tem nos ajudado. Nós vamos estar dando sequência a uma série de ministrações que começou domingo passado, o qual nós ouvimos aqui sobre um homem chamado Jonas. Então nós vamos estar dando sequência o que Deus fez na vida deste homem. E rápidas palavras agora. Hoje tem muita coisa a ser realizada aqui, mas eu não poderia deixar de maneira nenhuma de falar isso. Estava sentado ali e pensando em tudo que aprendemos e fomos ministrados nesse final de semana em Atlanta. Muita coisa me chamou a atenção, mas hoje eu gostaria de parabenizar a minha família, a minha esposa, os meus 3 filhos, cansados, mas eu ouvi algo hoje dentro de casa que eu sou chorão. Eles nem sabem, vai saber agora. Mas eles falaram: mamãe, hoje nós precisamos ir na igreja com a roupa mais bonita que temos, o melhor que podemos, porque nós vamos lá que hoje é o papai que vai ministrar. A minha esposa, eu sei que chegou cansada e às vezes ela fica em casa. Eu falei: você não vai hoje não, né? Eu falei: não, hoje eu vou, hoje eu não perco. Então você tem um testemunho dentro de casa, alguém dentro de casa querer ouvir o que você vai falar. Eu não sei você, irmão, se você tem esse privilégio. Se não tem, pede a Deus. Porque o maior privilégio que um homem pode ter é de conseguir colocar a sua família dentro da arca. E eu quero parabenizar a minha esposa. Obrigado pela força. Porque eu estou de pé, primeiro Deus, depois ela. Vocês, meus filhos, eu amo vocês de coração. Principalmente, maninho, já não deixa o papai puxar a sua orelha aqui, não converse no culto. Né? Mas o papai ama muito vocês. Amém? Quantos estão alegres? Diga amém! Então vamos abrir as nossas Bíblias em Jonas. É bem difícil encontrar, né, esse livro. Mas Deus é bom e vai te ajudar a encontrar aí. Jonas está no meio da Bíblia, irmãos. Deus, tu és bom. Depois de Amós ficou a mesma coisa. Antes de Miqueias. Glória a Deus. Jonas no capítulo 2. Deus, tu és bom. Agora, por reverência a esta palavra, se todos puderem colocar sobre os pés, porque Deus vai falar agora através da leitura desta palavra grandiosa. Quantos encontrou Jonas no capítulo 2? Diga amém. Quem não encontrou, está aí o telão. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus das entranhas do peixe. Disse ele: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e Tu ouviu a minha voz. Volta o 2 aí, eu quero ler agora com os irmãos aqui no telão. Eu acho que a versão é um pouco diferente. Jonas capítulo 2, versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouvistes a minha voz. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Irmãos, como eu disse,
Nós vamos dar sequência à ministração que foi iniciada domingo passado. E trazendo um resumo rapidamente para os irmãos, para nós adentrarmos aqui na oração de Jonas. Já vamos pegar um gancho, um paralelo. Que homem é esse? Quem foi esse homem? E nós já aprendemos aqui e vemos que Jonas, que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Jonas é da tribo de Zebulon. Jonas morava no norte de Israel, Samaria. Jonas habitava em meio a um povo que temia ao Deus verdadeiro. E nós vamos ver que Deus chama este homem. Jonas é um dos primeiros profetas, baseado em 2 Reis, no capítulo 14, versículo 25. Nós vamos entender que Jonas é do período qual foi profetizado sobre 41 anos de reinado, sobre Jeroboão II. E nós vamos ver então este homem que aparece no cenário, ouvindo a voz de Deus. Nós aprendemos que Jonas, como profeta, ele ouviu a voz de Deus, porém, ele quis fugir daquilo que ele estava ouvindo. Nós aprendemos no domingo passado, estou apenas trazendo um resumo à sua memória, que Jonas ouve a voz de Deus que diz: Jonas, levanta-te e vai até Nínive. Deus fala com esse homem, porém a Bíblia vai dizer que Jonas levantou, porém não levantou em prol de fazer aquilo que Deus ordenou ele para fazer. E Deus então ordena Jonas para ir até Nínive pregar a palavra. Porém Jonas desobedece a Deus e não segue o propósito. Jonas não quer fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer, porque o ofício de profeta, todo mundo quer ser profeta. Agora a questão é: você quer falar o que Deus tem para falar, ou você quer usar Deus, ou você quer Deus usar você? Porque o que nós vemos nos dias atuais é profetas que se diz profetas usando Deus. Profeta dizendo que é profeta, mas Deus manda ele falar ele fala todo o alfabeto. É melhor não ir, é melhor ser verdadeiro igual Jonas, do que falar o que quer. É melhor falar Deus, ser real, irmão, com Deus. Você precisa mostrar quem você é para Deus. Deixa a máscara cair, mostra para Deus, porque você está enganando a si mesmo. Deus sabe que classe de profeta você é. Deus sabe. Aí ficam querendo fazer igual Jonas. Jonas falou: eu vou me levantar e vou fugir da presença dele. E Jonas usa no capítulo 2 que eu li para vocês, ele usa salmo de trás para frente, de frente para trás, na oração que ele faz aqui. Porém ele esquece, ele usa apenas aquilo que satisfaz o ego. E muitas das vezes nós lemos essa palavra e não queremos entender como Deus está bradando. Nós queremos entender como satisfaz o meu ego, a minha vontade e a sua vontade. Deixa aqui por enquanto. Vocês estão entendendo? Jonas ele usa Salmo do início ao fim. Salmo já havia sido escrito. Porém quando ele diz: fugirei da presença de Deus, ele leu o Salmo 39, mas da maneira que ele quis satisfazer o seu próprio ego. Porque o Salmo 19 vai dizer: eu sou Deus, para onde fugirei? Sei que os teus olhos estão sobre toda a terra, e não há nada que podemos esconder de um Deus que tudo sabe, tudo vê. Se nas profundas alturas eu puder voar, ou no mais profundo abismo me esconder, o Deus que tudo sabe, Ele tudo vê. E Jonas diz: fugirei, eu vou fugir da presença. E ele foi até o abismo, mas ele esqueceu que os olhos de Deus é como chama de fogo, que está além dessas paredes, que está além do meu e do seu entendimento. Deus vê todas as coisas. E segue o texto.
Jonas desobedece, nós aprendemos aqui. Jonas faz uma multidão perder tantas coisas na vida. Por quê? Porque Jonas estava fugindo daquilo que Deus chamou ele para fazer. Irmãos, ter o título de profeta é bom demais. Falar profecia que você vai ter uma casa, que você vai receber um carro, que você vai pegar a chave de ouro, é bom demais. Mas quando tem uma profecia que Deus exorta, irmãos, às vezes não é fácil dizer, às vezes não é fácil falar. A maioria, principalmente aquele que está sentado e quer ouvir uma profecia da parte de Deus, ninguém quer ser exortado, mas a maior profecia, além dessa aqui, porque não existe profecia maior do que a própria palavra sendo ministrada. Mas eu não julgo, nós gostamos, queremos ouvir Deus falar cara a cara conosco, mas a profecia que está precisando ser falada em um púlpito, não é uma profecia de chave de ouro, não é uma profecia de carro, não é uma profecia de casa, mas é uma profecia: arrepende-se, porque o reino de Deus está próximo. Eles mandaram já um outro microfone aqui para mim, vocês querem que troque? Tá bom por enquanto, não tá? Se piorar, vocês levantam a mão. Profecia que satisfaz o nosso ego. Porém Jonas vai frustrar, ou pelo menos o meu entendimento fica bugado com esse profeta, porque esse profeta esqueceu. Ele mesmo fala: olha, eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus vivo, que criou os céus e a terra, e eu estou aqui dentro deste barco porque eu estou fugindo dele, eu estou indo para outro canto. E isso trouxe percas na vida de Jonas e na vida de pessoas que estão do lado. Às vezes, se eu não entender o meu chamado, eu vou levar pessoas a perder coisas, eu vou levar pessoas em direção errada. E Jonas não quer seguir a orientação de Deus, porque a Bíblia fala que Jonas orou aqui no capítulo 2. Jonas não orou para comprar passagem para ir para Jope. Jonas não orou para entrar no barco. Jonas não orou para realmente Deus confirmar algo. Jonas vai orar, sabe quando? Quando ele entra lá nas profundezas, quando ele vê que não tem mais saída, não tem mais solução. Então ele para e fala: olha, eu preciso clamar, eu preciso orar. Ei, deixa eu te dar uma notícia para mim e para você nessa noite. Ora agora enquanto está tudo bem, ore agora neste momento enquanto você pode. Não espera cair em situação difícil para você clamar, porque assim como esse profeta, tem gente que só lembra de Deus quando está precisando, tem gente que só lembra de Deus quando forca, tem gente que só lembra de Deus quando o filho está doente, tem gente que só lembra de Deus quando tudo vai mal. E Jonas então é lançado no mar. Jonas não orou, ele ora depois das coisas estar acontecendo. Ele viu realmente a soberania de Deus, ele viu realmente que Deus falou: não, rapaz, é você. Deus poderia ter escolhido outro, irmão, Deus poderia ter pegado o outro. Deus deixou Jonas no seu livre-arbítrio até certo ponto. Jonas, até aqui você vai, ô teimoso. Ô Jonas, até aqui você vai nessa rota de fuga. Até aqui você vai. Mas o interessante é que mesmo quando nós tentamos fugir de Deus, que parece que tudo vai acabar, Deus já prepara um peixe, Deus já prepara uma saída, Deus já prepara um obstáculo, Deus já prepara uma barreira aos olhos de muito. Para muitos seria uma barreira, seria um obstáculo, mas para Deus fechar o escape era a porta, era a saída, era a solução que Jonas precisava, porque senão ele ia perecer, ele ia morrer. E Jonas segue. Porém Deus manda ele ir para Nínive. Irmãos, vamos abrir aqui um parênteses rapidamente. Talvez eu também não iria. Vocês estão vendo no sentido religioso da palavra, vocês estão olhando para um Jonas. Sabe por que Jonas não quis ir em Nínive? Nínive era um povo da Síria que era inimigo de Deus. Jonas não entendia que Deus manda nós amar o nosso inimigo. Jonas estava com aquela visão tribal.
Jonas estava entendendo que somente Israel, somente o povo dele, somente a nação dele, o céu era somente para ele. Vocês estão olhando para um Jonas, porque eu também já fui assim. Eu já fui porteiro do céu. Como assim, pregador? Tem gente que acha que o céu é só para ele, é só para uma classe, para uma etnia, para uma nomenclatura de igreja. Eu já fui assim. A religiosidade, ela mata. A religiosidade ao extremo, ela fere. A religiosidade ao extremo, ela manda muitos inocentes para o inferno, porque não entende a graça. Jonas não estava entendendo o propósito de Deus. É bem verdade, se nós formos ver no contexto, além dele ser um dos primeiros profetas, que está agora profetizando, porque a maioria dos profetas, você pode olhar, os profetas maiores, os profetas menores, eles profetizavam para o povo, em cercania, para o povo de Israel, para guiar um rei e tantas outras coisas. Agora Deus fere. Tem gente que fala que a graça só existe no Novo Testamento. Aqui eu já enxergo a graça. Sabe aonde que começou a graça, irmão? A graça não começou no Novo Testamento. A graça começou lá em Apocalipse 13:8, que diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A graça começou lá em cima. Só que às vezes nós precisamos apanhar para entender a graça. Nós precisamos apanhar para entender a graça. Eu precisei estar, sabe aonde? No Sheol, no lugar dos mortos, né? Eu precisei estar na sepultura, como diz aqui, como Jonas estava, para me entender essa graça. E rapidamente aqui falando para você entender o contexto, o que é que eu estou querendo dizer para você, que eu entendi o contexto da graça. Assim que eu cheguei aqui, parece que Deus já fez de propósito. Se vocês, esse blazer é novo, tá, irmão? É 0. E eu não sou gordo, assim como alguém que eu não posso falar, entendeu como? Gordinho. E o meu botão arrebentou. Eu vim de um contexto que eu jamais poderia fazer a leitura da Bíblia com o meu botão aberto como eu estou aqui. Eu vim de um contexto que eu jamais poderia estar aqui vestido como eu estou hoje. Eu jamais poderia estar em um púlpito com um cordão no pescoço. Eu jamais poderia estar aqui com uma camisa com tênis. Cadê o meu sapato fino, de bico fino? Cadê a minha gravata? Cadê a minha calça social? Aonde está? Ei, eu sou livre em Jesus. Aonde, irmãos? Eu sou livre. Eu preciso entender a graça. Só que às vezes o que acontece? Eu não julgo muito. Eu ainda sou chato em muitas coisas, mas eu aprendi que a graça vai além do exterior. A graça vai além da roupa. Se eu parar de falar aqui, a gravata não prega, o blazer não prega, mas um caráter, uma vida ilibada, uma vida que tem um propósito, uma vida que conhece a Deus, uma vida que obedece os princípios, uma vida de testemunho, uma vida que ouve a voz de Deus. Essa vida prega, essa vida mostra quem verdadeiramente Ele é. Essa vida mostra que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, por você, que Jesus morreu na cruz do Calvário por todos nós. Aí eu entendo, irmãos, nós não podemos fazer da liberdade libertinagem. Aí não. Nós não podemos ferir princípios. Mas eu entendi que em Cristo eu posso correr aqui em cima. Eu aprendi que eu posso pular aqui em cima. Eu aprendi que eu posso dançar. Eu aprendi que eu posso ser livre. Eu aprendi que eu posso gritar. Eu aprendi que eu posso adorar e bendizer o nome dEle, porque a graça está sobre mim. Olha aí. Olha aí. Só que eu estava falando ali rapidamente com a Stephanie, que tem pessoas que é quietinha, irmãos. Tem pessoa que não pula, tem pessoa que não grita, tem pessoa que não roda. E assim, está vazio de Deus? Engano seu. Talvez ele está mais cheio do que você que pula e grita.
O sustentáculo da igreja não está em obreiro, não está em púlpito, está embaixo. O sustentáculo da igreja está em pessoas que você olha, não dá nada para ele, mas vai conversar com ele, vai ver a intimidade que essa pessoa tem com Deus. Vamos voltar aqui. Eu era um Jonas, porque Jonas não queria pregar para Nínive, porque Nínive era um povo mais cruel no contexto que Jonas estava vivendo. A Síria, a cidade, Nínive, a capital de Assíria. Assírios matavam pessoas, degolavam pessoas, faziam montes de cabeças na porta da sua cidade. Jonas, agora eu poderia pensar, se fosse hoje, é a mesma coisa de pega um israelita, pastor, hoje, para você entender o que Jonas estava passando. Pega um judeu hoje, ortodoxo, pega um judeu hoje prosélito, pega um judeu hoje e fala: rapaz, você agora vai levar a palavra lá no Hamas. Vai pregar lá no Hamas. Porque eu sei, nós falamos, Jonas aqui errou e errou feio, né? Ele não estava entendendo. Mas é fácil, irmão, se mandar você entrar numa favela agora e pregar essa palavra. Você não prega nem para o seu vizinho de trabalho, rapaz, você vai na favela. Você não prega nem para o seu companheiro que anda do carro do seu lado. Ei, Jonas, você está fazendo o papel de profeta? Você está fazendo o papel que Deus te chamou, porque o ID não está apenas nos ombros do profeta, o ID está no geral. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Está sobre os meus ombros, sobre os seus, mas às vezes nós nos calamos, às vezes nós não queremos levar esta palavra. E Jonas, confessem, pastor, que essa mensagem, e eu vou bem devagar, como é série, depois o pastor continua, Stephanie continua, Milane, vou citando os pregadores aí que eu já vi pregar, Caio, quer pregar, Eduardo? Várias pessoas sentadas aí, continua esse texto, porque tem tanta coisa aqui dentro, que você não tem noção. Só que Jonas, ele choca, como eu disse para os irmãos, que Jonas choca a minha mentalidade, porque nenhum pregador na face da terra, nem Jesus, opa, o que você falou, pregador, você está ficando doido? Nem Jesus foi bem sucedido em uma ministração, assim como Jonas. Ah, como assim? Jesus como homem, você vai me entender. Porque nós como pregador, nós queremos pregar e queremos ver pessoas convertidas, se rendendo. Jonas queria ir pregar e não queria que ninguém se salvasse. Jonas queria levar uma palavra, mas ele não queria levar misericórdia, ele queria levar condenação. E quando eu disse que eu era um Jonas, porque eu também já fui assim. Eu também já fui assim. E se você não vigiar, você também é assim. Porque nós olhamos falando, esse não pode entrar no reino. Esse não merece salvação. Esse não merece, esse pode vir. Ei, não existe isso. Não tem preto, não tem branco, não tem rico, não tem pobre, não tem etnia, não tem judeu, não tem grego, não tem nada. Todos, querendo ou não, vai ter que se dobrar diante a Jesus. Ou seja, querendo ou não, todos, se quiserem, pode aceitar a salvação, pode aceitar a Jesus e recebe essa graça chamada salvação. Jonas, no entanto, nenhum pregador foi bem sucedido assim como Jonas. E nós vamos ver que no hebraico, 5 palavras apenas que Jonas usou na sua ministração. Aí eu vejo, sabe o que, irmãos? Como pregador, agora eu vou dizer, eu não comecei ontem, eu tenho uma história, eu tenho um background. Você pode pegar o telefone aí e ligar para todos os pastores aonde eu passei. Qual era o meu tipo de mensagem? Eu entendo que eu pregava essa mesma mensagem que eu estou pregando para vocês aqui,
Porém, eu era assim como Jonas. Eu estou pregando, mas não quero ver ninguém salvo. Eu queria ver condenado, a justiça de Deus. Aí eu conversando com a minha esposa, o que tem de profeta hoje, que fala algo que Deus pede para falar, e a pessoa fala, se for algo ruim principalmente, em vez da pessoa falar, nossa, Deus falou tão pesado com este irmão, exortou ele tão forte, em vez de pedir a Deus, eu sei que tu fala, mas dá uma segunda oportunidade, o nome dessa igreja é New Chance, dá uma segunda chance para ele. Não, precisa cumprir a risca, porque se não cumprir não é Deus. E que eu aprendo aqui, que por mais que seja, porque Jonas, 5 palavras apenas, olha, Jonas começou a pregar, olha, durante 40 dias, se vocês não se arrependerem, esta cidade será subvertida. Essa é a palavra que Jonas estava pregando. E o que acontece? Acabou. E quando eu estava dizendo que nós, às vezes, preocupamos demais com palavras difíceis, preocupamos demais, eu amo teologia, preocupamos demais com originais, preocupamos demais com o grego, preocupamos demais em aramaico, preocupamos demais com a exegese do texto, e é necessário, eu não posso extrair desse texto aquilo que o texto não diz, mas o que eu quero dizer para você, que nós precisamos, sabe o quê? E eu não sou saudosista, mas eu vou relembrar aqui, eu falei aqui de pessoas que fecham o céu, mas às vezes o que eu tenho saudade é de ver uma pessoa como a minha avó. Eu estava dando um exemplo para os meus meninos. Se você pegar essa Bíblia aqui e colocar na mão dela, ela vai abrir e vai ler de trás para frente e de frente para trás. Agora, se você pegar um pedaço de papel e escrever para ela e dar para ela, ela não saberá ler, ela não vai conseguir ler. Mas quando essa velhinha abre a boca, irmãos, quando ela falava que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Ele batiza e que leva para o céu, eu não sei o que acontecia nas suas palavras, mas um fervor e um calor enchia a nossa alma. E o que está acontecendo hoje em dia? Tempo, né, pastor? É pouco para nós, queremos falar 1 hora, 1h30. Você está falando com um camarada que gosta de falar, se deixar eu falo aqui a noite inteira. Mas adianta eu falar aqui 1 hora, 1h30, e você sair da mesma forma que você adentrou? Não resolve nada. Então o que nós precisamos muitas das vezes, não é preocupar com o que falar, mas sim preocupar o que Deus quer que eu fale. O que Deus quer que nós falamos? Porque é essa palavra que faz. Jonas então prega, porém o povo se arrepende, e o pastor terminou a sua mensagem no culto passado, dizendo que esse grande peixe, que nós não sabemos que peixe é esse, a Bíblia diz que o próprio Deus, isso aqui eu preciso falar para vocês. Você sabe quem é o protagonista desse texto? Talvez você poderia responder rapidamente aí agora na sua mente. A figura principal aí é Jonas. Não, a figura principal é o grande peixe. Algumas pessoas falam até baleia, né? O texto não diz isso. Não, a figura principal aí é o barco, é os marinheiros. Não. A figura principal desse texto não é Jonas. Porque se nós ler esse texto com afinco, com apreço, assim como Lucas diz, minuciosamente, atentando para o que está acontecendo aqui, nós vamos ver que tem milagres extraordinários dentro desse texto. E a figura principal desse texto não é Jonas, não é o peixe, não é baleia, para você menino que aprendeu aí ouvindo baleia. A figura principal desse texto foi Deus.
Escute comigo, foi Deus quem deu ordem a um peixe, não foi Jonas. Foi Deus quem produziu o quebrantamento no povo ninivita. Foi Deus que ao mesmo tempo ofereceu graça e misericórdia para o povo. Foi Deus que fez brotar uma planta da noite para o dia. Olha os milagres que aconteceu aqui. Foi Deus que falou com os peixes. Foi Deus que falou com o mar. Foi Deus que deu ordem ao vento. Foi Deus que fez uma árvore aparecer da noite para o dia. Tudo isso aconteceu na vida de um profeta que não estava sabendo exercer misericórdia. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe quando é que às vezes nós aprendemos a exercer misericórdia? Quando você precisa dela. Sabe como que eu aprendi, pastor? E eu já falei aqui em rápidas palavras. Eu aprendi e vi a graça. E eu disse para algumas pessoas que eu era o apóstolo Paulo. Nossa, que interessante, que legal. Eu matava crente. Em nome de Deus. Eu não exercia misericórdia. E era crente sim, nasci do Evangelho. Só que, aquilo que Jesus fala, um tapão no meu olho, que eu não conseguia enxergar nada nem ninguém. Eu só via Deus como um Deus justiceiro. Aí eu fiz algumas viagens aqui e fui com a minha família dentro da casa de Billy Graham, um dos maiores evangelistas que o mundo já pôde conhecer. E eu vi lá em Atlanta, e eu quero falar uma palavra profética para vocês aqui. Eu vi lá em Atlanta um grupo de adolescentes jovens. No meio de vocês nascerá Billy Graham. No meio de vocês, moças, nascerá mulheres assim como Billy Graham foi. Porque está enganado quem diz que a nossa geração não tem ninguém. Está enganada quem diz que os adolescentes são todos viciados em videogame e não quer compromisso com Deus. É porque vocês não conhecem aqueles que eu tenho tomado conta, que é esses adolescentes. Estão enganados quem está dizendo que o século que estamos vivendo não tem homem, não tem mulher de Deus. Estão enganados. Voltando aqui, dentro da casa de Billy Graham, eu comecei a ver o roteiro da vida deste homem. E vendo o roteiro andando, eu fui lá simplesmente para levar a minha família em um passeio. Nada mais do que isso. Porque dizia, não, ele acredita nisso, e nisso, e nisso, e nisso. E eu olhava, vendo tudo que ele está fazendo, pregando para todos os presidentes dos Estados Unidos. Estádios e estádios lotados de pessoas. Pessoas aceitando Jesus. O mundo inteiro ouviu falar de Billy Graham. E eu falando, coitado, não é salvo. Quem sou eu, gente? Quem é o Flávio? Ninguém aqui me conhece. Eu não sou ninguém. Quem sou eu? Não é porque é o Billy Graham, não, ele fez tantas coisas. E ao mesmo tempo que eu falei isso, aí o Espírito, que convence o homem do pecado e do juízo, falou na minha mente, rapaz, para aí. Quantas almas você já ganhou para Jesus? Ô rapazinho, quantas pessoas você já evangelizou na sua carreira? Quantos países você já levou essa palavra? E foi caindo dos meus olhos e eu comecei a chorar por dentro. Eu comecei a chorar por dentro e pensar que eu já tive na frente de igreja e deixei pessoas disciplinadas por faltar de culto. Eu já proibi pessoas de participar de Santa Ceia, julgando que é eu quem dou, que é eu quem sei, quem pode, quem não pode participar. Eu era um apóstolo Paulo, eu matava pessoas.
Porque o apóstolo Paulo matava pessoas em nome de Deus. E eu comecei, Deus, tem misericórdia da minha alma. E para mim concluir, sabe aonde foi que eu aprendi de novo a exercer misericórdia? Assim como Jonas, depois que eu tive lá, e tive isso, parece que uma escama caiu dos meus olhos, e eu comecei a ver pessoas diferentes, já não julgava mais, eu já passei a ver homem, já mulher, e olhar ele ali como homem, como mulher de Deus, já deixei de julgar, mas o entendimento veio em mim, quando eu fui na sepultura, assim como Jonas, quando eu caí dentro de uma cisterna, e lá no fundo, eu levantei a mão precisando de ajuda, e o próprio Deus usa meu irmão e fala: Flávio, Deus manda te dizer, que o buraco aonde você está agora, ninguém vai te estender as mãos. E quando aquilo falou, veio como uma flecha, e parece que passa um filme na minha cabeça, de você ter que exercer misericórdia e não exerceu. Agora eu estava lá no fundo, precisando que alguém, presbítero Fabiano, me estendesse a mão e dizer: rapaz, eu vou te tirar de dentro deste buraco, eu vou te tirar de dentro dessa sepultura. E ouvir o próprio Deus usar alguém e falar: olha, Deus manda te dizer que o buraco aonde você está, ninguém vai te estender as mãos. E eu comecei a questionar, e ele falou comigo: olha, Deus manda te dizer que o único capaz de te tirar dentro desse buraco é você mesmo. Aí, irmãos, você sabe por que eu estou aqui hoje? Por causa da misericórdia. Sabe por que você está sentado aqui hoje? É por causa da misericórdia. Sabe por quê, irmã, irmão, você que está sentado aí ouvindo essa palavra? É por causa da misericórdia. Ele olhou para mim, ele olhou para você e diz: não, eu vou estender as mãos, eu vou tirar ele desta sepultura, eu vou tirar ele deste buraco, eu vou tirar ele deste abismo. Então precisamos estender as mãos. Sabe por quê? Porque o maior homem que já pisou na face da terra, ele veio aqui e usou este homem aqui como exemplo. Para muitos teólogos, para muitos aí, falam que esse livro é a história de carochinha, que não existiu. Mas se negar a existência dessa história, deste fato, é a mesma coisa de negar o que Jesus pregou. Primeiro, é a mesma coisa que negar que não existiu o rei Jeroboão. É a mesma coisa de negar que não existiu o próprio Jesus exortando os fariseus em Mateus 12 e usando este homem chamado Jonas. É a mesma coisa de dizer que Jesus alertou o povo, falou: a nação incrédula e pecadora pede um sinal. E o próprio Jesus diz: olha, eu não vou te dar outro sinal, a não ser o sinal de Jonas, que ficou 3 dias no ventre do peixe. Sabe o que Jesus estava dizendo? E o que eu quero te dizer? Que o maior homem da história usou este profeta, que não quis levar as boas novas, como um exemplo. O que Jonas passou 3 dias no ventre de um peixe, foi que Jesus estava mostrando e dizendo: olha, o sinal já foi dado, e eu estou aqui e vou cumprir, porque eu vou morrer, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. E sabe aonde que nós aprendemos e vimos a misericórdia
em pessoa, a misericórdia viva, foi quando ele diz, e nós aprendemos na palavra tetelestai, que quer dizer, está consumado. Foi lá que nós aprendemos, foi lá que eu pude ver, em um homem de braços estendidos, os dois braços abertos, dizendo, não, eu morro, eu exerço a misericórdia, e ele diz para Deus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando ele disse isso, sabe o que aconteceu? O astro maior, o sol, o brilho do sol já deixou de existir. Quando ele diz está consumado, a terra virou em trevas por 3 horas. E sabe o que acontece antes? Ele mostra, além de morrer por mim e por você, exercendo misericórdia, é por causa dele que nós estamos aqui, irmãos. É por causa dele que eu estou aqui. É por causa dele que eu saí de dentro do buraco. Antes dele entregar o seu espírito. Se fosse Jonas, talvez não ia falar. Um cara que estava condenado. Ele falou, olha, Jesus, lembre de mim. Eu mereço estar aqui. Mas lembre de mim quando entrares no paraíso. E o que o mestre diz para ele? Em verdade te digo. Hoje mesmo. Aí o Jonas aqui, mas esse cara não foi batizado. Esse camarada nunca falou em línguas. Esse camarada não profetizava. Esse camarada não estava na sinagoga. Esse camarada não guardava o sábado. Esse camarada não fazia nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não é uma brecha para você continuar sem fazer nada na casa de Deus, não é isso. Porque tem pessoas que vai ser salva, mas no último milésimo de segundo. Só que é melhor você ser salvo agora, enquanto você está com fôlego de vida, e começar a fazer algo para Ele. Vai ser muito mais compensador. Mas só que esse homem não fez nada. Ele não fez nada para merecer. Mas Jesus mesmo assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o que eu quero que você entenda é que a misericórdia, que o favor imerecível de Deus, a graça, veio de graça, mas ela teve um alto preço. Então não vamos ser um Jonas crendo em um Deus tribal, que só a sua tribo vai para o céu, que só a sua denominação vai para o céu, que só você vai para o céu. Não. O céu é multidões de pessoas, várias pessoas, tem muita gente. Irmão, se o céu fosse somente na minha visão ótica, ia ter muito espaço, ia ser muito pequeno. Mas Deus olha além daquilo que eu posso ver. Eu vejo você talvez e te julgo por várias coisas. Mas talvez é porque eu estou te julgando, porque eu não tirei o tapão que está no meu olho. Então deixa eu te dizer uma coisa. Você porque prega bem não é melhor que ninguém. Você porque canta bem, você não é escolhido e a outra que não canta não é. Não. Se você canta, se você prega, se você faz ou deixa de fazer na casa de Deus, a misericórdia está para todos. Em Tiago vai dizer que muitos se dizem mestres. E ele alerta-nos a ficar esperto. Porque a quem muito é dado, será cobrado. Muito é cobrado. Então eu termino aqui dizendo a mesma coisa que eu disse no discipulado. O difícil de pregar muitas das vezes, sabe o que é? É você ter que dar conta de cada palavra que saiu da minha boca. Então não seja assim como Jonas, porque Deus mandou ele ir para uma direção,
Deus mandou Jonas ir para o leste. Sabe o que acontece no leste? Mas Jonas foi para o oeste. No leste, nasce-se o sol. Ele não quis ir para o lugar de brilho. Ele quis ir aonde o sol se esconde. Ele quis ir para a escuridão e ele varou na escuridão. Mas Deus é tão misericordioso que na escuridão Jonas orou, Jonas gritou. E sabe o que chama a minha atenção? Jonas orou ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. E ele diz: olha, na minha angústia clamei ao Senhor. Sabe o que aconteceu? E ele me respondeu. Coloque-se sobre os pés. Das profundezas Jonas clamou. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviu a minha voz. Então eu termino dizendo aqui que a oração, não há limites para a oração. Não importa a maneira, não importa a forma. Não importa se você ora deitado, se você ora ajoelhado, se você ora no seu carro, se você ora correndo, se você ora andando. Não importa a maneira. O seguinte aqui é fazer o que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. O segredo é não deixar de orar. O segredo é orar, porque a oração não há limite. E tem coisa que Deus quer revelar a nós, e Ele só revelará ao meu e ao seu coração através da oração. Por isso grite, por isso clama, por isso ore, independente da situação que você está, ore ao Senhor, porque da mesma forma que Ele ouviu a oração de Jonas, Deus ouvirá a oração de um homem e de uma mulher nos dias que estamos vivendo. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por tudo. A Tua palavra foi ministrada. Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um, Senhor. Que essa palavra venha entrar aos nossos corações. E que nós venhamos guardar e esconder esta palavra, para não pecar contra Ti. E eu termino aqui, Senhor, a minha participação. Obrigado por esta rica oportunidade que o Senhor Jesus me deu de ministrar a Tua palavra. E obrigado por hoje ser um novo homem, uma nova pessoa. E uma nova história Tu tem escrito, Senhor. Não somente na minha vida, mas no meu lar, na minha família e na história de cada um. Por isso, muda a história, muda o quadro. E continue exercendo a misericórdia na vida de cada um. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Podeis assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor.